Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo diário com notícias resumidas e atualizadas aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Vamos lá então, vamos às informações. É importante você estar por dentro do que acontece. Edição de quarta-feira, meio de semana, dia 5 de abril de 2023. A Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, venera os santos Vicente Ferrer, Catarina Tomás e Zeno. Tem também um bem-aventurado, Mariano da Mata Aparício. Estamos na Semana Santa. Quarta-feira Santa. Abril é o quarto mês do ano, tem 30 dias, é o mês da Paixão de Cristo, da Páscoa do Senhor, do hino nacional brasileiro, do café, do índio, do exército, de Tiradentes, do PM, do policial civil, do descobrimento do Brasil, e está vigendo a estação do ano do outono brasileiro, que iniciou-se no dia 20 de março, às 18h25. Olha, a fase da Lua, que começou no dia 28 de março, é quarto crescente. Estão se passando 95 dias do ano. Faltam 270 dias para terminar 2023. Deixa eu ver mais aqui, algumas comemorações. Dia do Filho, hein? Neste dia 5 de abril, comemora-se o Dia do Filho. Dia Internacional da Consciência, Dia do Propagandista Farmacêutico e Dia das telecomunicações. Estamos aqui fazendo isso, né? Telecomunicação. Indicadores econômicos: o salário mínimo nacional vale R$ 1.302, taxa Selic 13,75% ao ano, inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 5,60%. É a inflação divulgada agora em março de 2023. Algumas cotações no fechamento dos negócios no dia 3 de abril de 2023, segunda-feira. Café arábica bebida dura, R$ 1.035, a saca de 60 quilos, no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo. Café arábica bebida Rio, R$ 916. Conilon bica corrida tipo 78, R$ 622. Mercado financeiro em São Paulo, no fechamento no dia 3 de abril, o dólar fechou em alta de 0,04%, cotado a R$ 5,07. A Bolsa de Valores Ibovespa, ou também chamada B3, fechou em baixa de 0,3% a 101.506 pontos. Resfriados, vacinação antigripal em Colatina, associada à da Covid, hein? Olha, a campanha de vacinação contra a gripe começou no dia 4 em Colatina. A vacinação acontece das 8 às 15 horas. Atenção, você que está propenso a ser vacinado. Acontece das 8 às 15 horas na Estação Central, bairro Esplanada. Paralelo com a vacinação contra a Covid, já que as duas vacinas podem ser aplicadas simultaneamente. Colatina recebeu 4.170 doses para a primeira fase. Podem tomar a vacina, primeiro, aquelas pessoas que já se encaixam na segunda lista, na seguinte lista. Vamos ver a lista de quem pode tomar a vacina nesse primeiro momento, né? Depois haverá um segundo momento. Mas agora são crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, 60 anos e mais, trabalhadores da saúde, indígenas, pessoas com comorbidades, adolescentes em medidas socioeducativas menores de 18 anos, população privada de liberdade, 18 anos e mais, funcionários do sistema de privação de liberdade, professores, forças de segurança e salvamento, forças armadas,
pessoas com deficiência, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, de passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários. E segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo, no ano passado foram confirmados 27 óbitos de síndrome respiratória aguda grave por influenza dos 198 casos registrados. Olha, então, houve esse número que está sendo divulgado, não é? 198 casos registrados e 27 óbitos. Ok? É um dado importante para a gente ficar sabendo que o problema mata também, né? Então, é importante procurar o local de vacina, que é a Estação Central. Terça e quarta-feira, das 8 às 15h30. Terça e quarta. Quinta-feira, das 8 às 11h30. Bem, qualquer coisa, a pessoa pode se dirigir à sede da prefeitura ou ligar 3177-7045, DDD 27. Procissão penitencial. Olha, estamos na Semana Santa, teve procissão penitencial, eu participei inclusive. Houve caminhada penitencial da Igreja São Pedro, bairro Pedro Vitale, antiga Fazenda Vitale, até a Catedral de Colatina, na segunda-feira, dia 3 de abril de 2023. A procissão foi após a reza do Terço dos Homens Especial na localidade, que começou às 18 horas. A caminhada ocorreu com 3 paradas estratégicas, a fim de refletir sobre os temas Eu comigo, Eu com o próximo e Eu com Deus. O evento, com vários cânticos entoados pelos fiéis, foi liderado pelos padres José Valdeci Romão e David José Langa Lopes. A primeira parada foi perto da Ponte de Ferro do bairro Marista, a segunda no trevo de trânsito do bairro Vila Nova, nas proximidades do INSS, e a terceira na rua Senador Bartovino Costa, proximidades de um terreno baldio. O padre Valdeci alertou para a questão da fome dos mais pobres, mas não apenas a fome material, incluindo a fome espiritual. Ele disse que há também a fome de Deus, exortando os católicos a transmitir cada vez mais a palavra sagrada, ou seja, evangelizar, para que as pessoas tenham salvação eterna, né? Que ela seja, a palavra, seja compartilhada com todos, começando pela família. Enfatizou como forma de multiplicar os dons recebidos por cada um. Lembrou que muitos jovens estão na rebeldia e longe de Deus, faltando neste caso adultos que os levem para a salvação. O milagre da multiplicação de pães e peixes em número de 7 unidades para milhares de pessoas foi tema da reflexão. Ao chegar à Catedral Sagrado Coração de Jesus, foram entoados novos cânticos e houve o ato penitencial com absolvição de pecados. A penitência indicada após a confissão coletiva foi a doação de 1 quilo de alimento não perecível para um necessitado, podendo ser entregue diretamente à pessoa pobre ou levado até a sede paroquial. Então foi um evento muito importante, muito bonito, né? Demonstrando a fé católica. Agora, notícias curtas. Sobe o valor da tarifa dos Correios, hein? Tarifa postal. Foi autorizado pelo governo federal o aumento de 5,5% para tarifas dos Correios. A alegação é de que o índice corrigirá a inflação de um período. Sobe também o valor do querosene. A Petrobras anunciou na segunda-feira, 3 de abril de 2023, aumento médio no preço de 1,7%. Então, aumento médio de 1,7% no preço do querosene de aviação. É o QAV. QAV, é isso mesmo? Acho que sim, QAV. É uma sigla do querosene de aviação. Ok? O que tem mais? Esse aumento de 1,7%
comparando-se com o mês anterior, mês de março. Agora, a notícia do Espírito Santo. Manobra de advogados adia júri popular. Foi adiado para 18... Deixa eu ver quando. 18 de abril. Foi adiado para 18 de abril o júri popular para julgamento do ex-pastor Jorgeval Alves, acusado pelas mortes de 2 crianças, o filho e o enteado, em Linhares, no norte do Espírito Santo, em 2018. Os advogados promoveram uma manobra em favor do réu, abandonando o local de julgamento na segunda-feira, 3 de abril de 2023. Portanto, nova data foi marcada, dia 18 de abril. Garota trans rouba celulares e é presa. Olha, uma mulher transexual acusada de furtar e roubar celulares, principalmente de turistas, foi detida no Rio de Janeiro. Ela marcava programas sexuais com as vítimas e levava, além dos aparelhos, suas carteiras com dinheiro e documentos. A jovem é considerada pela polícia como a maior ladra de smartphones da Zona Sul Carioca. Minha nossa, hein? Minha Nossa Senhora, não é fácil, né? E é chamada mulher trans. Tempos atrás falava-se travesti, agora mulher trans. A suspeita também atua com comparsas, praticando crimes, utilizando revólveres e facas, e já foi presa anteriormente. E olha agora essa notícia: invasão de terras continua no Brasil, na atual gestão federal petista, hein? Em Pernambuco, integrantes do Movimento Sem Terra invadiram áreas pertencentes a uma usina. É mais uma informação sobre o recrudescimento dessas ações ilegais que acontecem desde que iniciou-se a nova gestão federal petista no Brasil em janeiro de 2023. Agora é o denominado Abril Vermelho, ou seja, tem mais coisa por aí, porque eles denominaram aí o abril todo, o mês todo, como Abril Vermelho. Imagine só o que é Abril Vermelho. Quebradeira aérea. Na Colômbia, empresas de aviação quebraram e o presidente do país, Gustavo Petro, colocou aeronaves militares à disposição para o transporte civil de passageiros. Pelo menos 2 empresas aéreas encerraram as atividades. Olha, aqui no meu município a polícia está agindo, hein? Vocês estão ouvindo as sirenes aí de viaturas? Aqui no município de Colatina, a polícia correndo atrás de algum criminoso, ou alguns. Então, pelo menos 2 empresas aéreas encerraram atividades na Colômbia, hein? E olha, aviões militares foram colocados para atender os clientes. Agora eu falo de IPTU, hein? Carnês de IPTU. O contribuinte colatinense já pode imprimir boletos para pagar IPTU. Já estão disponíveis para impressão e posterior pagamento os carnês de 2023 para recolhimento dos tributos com vencimento anual, IPTU, TFLF, TFA e ISS fixo, através do site da Prefeitura de Colatina. Então, caso o contribuinte não tenha acesso à internet, o carnê poderá ser solicitado via SAC, o Serviço de Atendimento ao Contribuinte, da Prefeitura, na sede da administração. O atendimento presencial é de segunda a sexta-feira, das 12 às 17 horas. Desde 2022, os Correios não entregam mais os carnês impressos, né? Quem optar pelo pagamento em cota única do IPTU pode obter um desconto de 25% no valor total. O desconto máximo é válido para quem efetuou o pagamento em cota única do IPTU nos 2 anos anteriores, 2021 e 2022. Mas quem não efetuou o pagamento em cota única nos 2 últimos anos também terá 10% de desconto. O vencimento da cota única ou primeira parcela será em 31 de maio. Mais informações no telefone da Prefeitura é 0 operadora 27 3177 7045. Manchetes do jornal A Tribuna, editado em Vitória, capital do Espírito Santo. Eu divulgo as manchetes
deste periódico, porque é o único impresso que circula nos municípios capixabas, nas bancas de jornais, revistas, padarias e lanchonetes. Então vamos lá, manchetes da terça-feira, dia 4 de abril. O que saiu na capa? Novo ensino médio vai ser suspenso pelo MEC. Meu Deus do céu, isso está gerando uma polêmica. A gestão petista aí interferindo agora no ensino médio, vai ser suspenso pelo MEC. Futebol, Bruno Henrique pronto para voltar. Bruno Henrique pronto para voltar. Olha aí, você gosta dessa notícia? Tem mais aqui. Quem pode perder carteira de motorista por não pagar dívidas? Sabe por quê? A Justiça definiu limites para a suspensão da habilitação, passaporte e também cartões de crédito. A medida passa a valer apenas em alguns casos específicos para assegurar o cumprimento de decisão judicial. Especialistas explicam regras para o uso de motos elétricas. Moto elétrica, mais de 10 mil foram produzidas no país no ano passado. Olha, mais de 10 mil motos elétricas. Hotéis fazem promoções e pacotes para os feriadões. Roberta Ramos e Marco Antônio já preparam as malas. É uma legenda de foto de capa. Vacina da gripe para 1.600.000 pessoas em mais de 700 postos do estado. Pop.zap é uma coluna de artistas, de famosos. SBT vai exibir novamente a novela Rebelde, aproveitando a volta da banda que se originou na novela mexicana. Olha aí, Rebelde de volta, né? Quem não viu, vai ver de novo. Quem não viu vai ver pela primeira vez. Quem já viu vai ver de novo. Agora vamos falar sobre jejum da Igreja Católica. O padre José Valdeci Romão, da Catedral Sagrado Coração de Jesus em Colatina, disse que, de acordo com o Código do Direito Canônico, o jejum é a forma de penitência que consiste na privação de alimentos. Para a prática, a orientação é que se faça apenas uma refeição completa durante o dia e, caso haja necessidade, podem se tomar 2 outras pequenas refeições que não sejam iguais em quantidade à habitual. Então é reduzir a refeição, né? Tirar uma, tomar outras 2 pequenas refeições. Pelas orientações, estão obrigados ao jejum os que tiverem completado 18 anos até os 59 completos. Os outros podem fazer, mas sem obrigação. Grávidas e doentes estão dispensados do jejum, bem como aqueles que desenvolvem um árduo trabalho braçal ou intelectual no dia do jejum. A abstinência consiste em não comer carne de animais de sangue quente, nem molhos ou sopas à base dessas carnes. Por isso é que o pescado é permitido em sua substituição. Ela é obrigatória para os fiéis a partir dos 14 anos de idade, não somente na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, mas em todas as sextas-feiras do ano, a não ser que elas coincidam com alguma solenidade. Vamos falar de imposto de renda agora. Prazo para envio da declaração do imposto de renda vai até 31 de maio. Hein? Começou no dia 15 de março, o período para o envio da declaração do imposto de renda pessoa física 2023 à Receita Federal. O contribuinte pode utilizar a declaração pré-preenchida, disponível tanto pelo programa gerador de declaração via computador, quanto pela solução Meu Imposto de Renda online ou em aplicativos para o iOS ou Android. A medida visa minimizar erros e oferecer maior comodidade. A Receita Federal espera receber entre 38 milhões e meio e 39 milhões e meio de declarações dentro do prazo estipulado até 31 de maio. Segundo a instituição, o uso da declaração pré-preenchida deve alcançar 25% dos contribuintes. E você, já fez a sua declaração? Já entregou? Tem gente que deixa para a última hora, né? Eu não sei se isso é bom, deixar para a última hora. Olha, terça-feira, dia 4 de abril de 2023, foi de grande movimento nos supermercados em Colatina. Muitas pessoas foram procurar os chocolates. Chocolates, peixe, inclusive o bacalhau.
eu vi muitos amigos meus procurando bacalhau. Olha aí o bacalhau. Não, era uma peça de bacalhau. Em Colatina, o preço mais em conta estava em R$ 47,00 e alguns centavos. O preço do bacalhau mais simples, né? Então, eu acho que não é o norueguês, né? É o da Noruega, né? O bacalhau da Noruega que é o mais caro, né? Mas eu acho que esse aqui é o da Noruega. Mas o preço mais em conta, eu acredito que não seja da Noruega, né? Olha, em Colatina também está sendo divulgada uma campanha para matar o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue. Se o mosquito da dengue pode matar, então não vamos deixar ele nascer. É o lema aí. É o mote da campanha. Então vamos, né, procurar fazer a nossa parte. Encha de areia os pratos de plantas, guarde garrafas de cabeça para baixo, mantenha a caixa d'água fechada, mantenha tampados os barris de água, limpe regularmente as calhas, descarte corretamente pneus, evitando o acúmulo de água. E sacole o lixo e mantenha a lixeira bem fechada. Não deixe água acumulada sobre a laje. Lave com escova e sabão semanalmente os reservatórios de água. Troque sempre a água das plantas aquáticas e limpe sempre por dentro com escova, água e sabão. Olha, eu fiz compras, toda vez que eu faço compra eu falo para você onde eu comprei pelo preço mais em conta. Eu comprei queijo de soro de leite. Paguei pelo quilo desse queijo R$ 26,98. Eu comprei no supermercado Três Irmãos, na rua de Walter Ribeiro Soares, número 160, no centro de Colatina. Quarta-feira, dia 5 de abril de 2023, das 8 às 11 horas. Sacramento da Confissão também na Catedral, hein? Das 8 às 11, com o Padre David. Às 15 horas, celebração eucarística com sacramento da unção dos enfermos na Catedral, presidida pelo bispo diocesano Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa. 19 horas, celebração penitencial, confissões na Catedral. Quinta-feira, 6 de abril de 2023, celebração solene com a cerimônia do lava-pés, hein? A missa solene, instituição do sacerdócio, da Eucaristia e do mandamento novo. Às 19h30, na Catedral, com o bispo Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa. 19h30 também, na comunidade católica Nossa Senhora da Penha, bairro Moacir Brotas, com o padre David José Langa Lopes. Mesmo horário, tem celebração da palavra na comunidade católica Sagrada Família, bairro Maria Ismênia, com o diácono Amauri Braz Caser. Após as celebrações, haverá adoração do Santíssimo Sacramento. Programação da Sexta-feira Santa, em Colatina, 7 de abril de 2023. Sexta-feira Santa, em dia de jejum e abstinência de carne, às 7h30 até às 11 horas. Sacramento da Confissão, com o padre David José Langa Lopes, padre José Valdeci Romão e padre Hernandes Samuel Fantin, na Catedral de Colatina. 15 horas, ação litúrgica, com beijo da cruz, com o bispo diocesano Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa, na Catedral, às 15 horas. Participação, deixa eu ver, nas 15 horas também haverá o mesmo evento na comunidade católica Nossa Senhora de Guadalupe, bairro Vista da Serra, com o padre David José Langa Lopes. E tem outra ainda, na comunidade católica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bairro homônimo, com o diácono Amauri Braz Caser. E às 18h30, via sacra, pelas ruas do centro de Colatina. Programação, então, até a Sexta-feira Santa. Deixa eu ver mais aqui. Deixa eu falar para vocês, programação da Semana Santa da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Vila Velha. Dia 5 de abril, quarta-feira, haverá evento na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, Perpétuo Socorro,
e procissão do encontro, em 5 de abril. O folheto aqui não diz o horário, estou procurando aqui. Dia 6 de abril, quinta-feira santa, Catedral de Vitória, 9 horas, missa de bênção dos santos óleos, com batismo, crisma e unção dos enfermos. Dia 6 de abril também, quinta-feira santa, ceia do Senhor com lava-pés no santuário Divino Espírito Santo, na região central de Vila Velha, 16 e 19 horas. Comunidade Cristo Redentor, 19 horas, em Vila Velha, hein? Rosário, 19 horas. São Sebastião, 19h30. Santa Clara, também, 19h30. São Marcos, 19h30. Jesus Ressuscitado, 19h30. E mais uma comunidade, Cristo Rei, 19h30. Sexta-feira Santa, da Paixão do Senhor. Haverá evento às 9 horas no Santuário, celebração penitencial, hein? 9 horas no Santuário Divino Espírito Santo, no centro. Às 15 horas também, celebração da Paixão do Senhor. Celebração paroquial, 15 horas no Santuário. Durante a adoração da cruz, os fiéis são convidados à solidariedade e partilha. A oferta manterá viva a presença dos cristãos na terra de Jesus, coleta para lugares santos. Então são algumas informações para vocês. E agora eu falo sobre chances para trabalhar em Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, o SINE, divulgou recentemente 72 oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. O SINE intermedia a contratação dos desocupados junto às firmas interessadas. O telefone para você ligar é 0 operadora 27 3721 7102. Mas você pode ir presencialmente também. Avenida Getúlio Vargas, número 98, Centro de Colatina. Números agora. Mega Sena acumula e estima prêmio de 37 milhões. O concurso 2.579 da Mega Sena, realizado no sábado, 1º de abril de 2023, em São Paulo, capital, não teve acertador para 6 dezenas. Os números sorteados foram 05, 10, 26, 35, 38 e 44. O próximo concurso é o de final zero, hein? 2.580, e ocorre nesta quarta-feira, 5 de abril de 2023. A estimativa de prêmio é de 37 milhões de reais, já existindo um acumulado com quantia superior a 31 milhões e 431 mil reais. A quina da Mega Sena teve 109 ganhadores e cada um tem direito a mais de 21.400 reais. Os 5.186 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de 644 reais. A arrecadação somou 40.608.000 reais. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas do dia do sorteio em qualquer lotérica do país ou pela internet, no portal da Caixa Econômica. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 4,50. Os prêmios do concurso são sorteados a partir das 20 horas. Notícias curtas para você, olha, notícias gerais e curtas. O time da Estrela Solitária venceu. O Botafogo, que é o time da Estrela Solitária em sua camisa, né? Venceu o primeiro compromisso pela final da Taça Rio, diante do Audax. Bahia campeão. O time do Bahia conquistou o Campeonato Baiano de Futebol Profissional de 2023, o 50º de sua história. A final foi contra o Jacuipense, no domingo, dia 2 de abril. Rubro-negro, no sábado, dia 1º de abril, o Flamengo derrotou o Fluminense, saindo na frente pela fase final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Os gols foram de Ayrton, Lucas e Pedro no segundo tempo. Parece que são jogadores de Xerém, não é isso? Pelo menos eles têm um apelido lá sobre Xerém. Acho que são originários de Xerém. Direita vence eleição. O partido da Coalizão Nacional de Centro-Direita venceu as eleições gerais de domingo, dia 2 de abril, na Finlândia. Eles vão substituir os social-democratas, que têm a tendência esquerdista.
O Partido dos Finlandeses, considerado de extrema direita, ficou em segundo lugar no pleito. Olha, a direita então com primeiro e segundo lugares na Finlândia, um país da Europa. Armas. O presidente do Equador, Guillermo Lasso, autorizou o porte e posse de armas para a população se defender, uso civil e para defesa pessoal, em pronunciamento no dia 1º de abril de 2023. O líder político equatoriano decretou estado de exceção em Guayaquil e adjacências, pois a cidade costeira sofre com a criminalidade de forma mais intensa. Olha aí, no Equador a violência faz com que o presidente libere o uso de armas, tanto porte como posse, para defesa pessoal. Gente, não tá fácil não para a América do Sul, hein? E para a gente refletir. Na nossa vida é importante refletir, isso faz parte daquele que tem inteligência. São claras e troantes as transformações sociais que vão se impondo no Brasil e no mundo para pior. Na atualidade. Eu acho que isso é visível, né? Acho que as pessoas percebem isso. Essas mudanças vão surgindo como nunca houve. E nem sempre passam pelo poder legislativo. São determinadas por algum integrante da justiça ou de governos, e as pessoas vão tendo que cumprir numa espécie de adesão automática, eu diria por livre e espontânea pressão. As normas vão sendo impostas por órgãos públicos aqui e ali, e quando vamos prestar atenção já é tarde. Decretaram a valorização, por exemplo, valorização maior dos bichos do que do ser humano. Vocês já viram isso? Nosso Brasil? Valorização maior dos bichos do que do ser humano, a ponto de prenderem pessoas por causa de maus tratos aos animais. Olha só, prenderem pessoas por maus tratos a animais, mas flexibilizarem por morte de um ser humano no aborto, por exemplo. Aí vão surgindo novas e mais novas leis, normas, injunções, interpretações, a Constituição vai sendo vilipendiada, o preto tem mais direitos que o branco, o homoafetivo tem mais regalias que o heterossexual, o criminoso é mais valorizado que a vítima, a mulher se apodera de todos os nichos masculinos e os homens são cada vez mais desprestigiados. O político corrupto vale mais do que o político honesto. E tudo na cara de parlamentares, juristas, governos, militares. Nada é feito para frear essa nova era que invade o Brasil. E também tem ressonâncias no mundo. E assim vemos a que ponto a conjuntura atual chegou, nos apresentando uma verdadeira libertinagem. Observa-se que boa parte da sociedade está insana, grandemente formada, praticamente sem famílias, sem os valores universais cristãos tradicionais. Na Itália, por exemplo, dizem que a famigerada política inclusiva, a feminilização dos homens e a falta de procriação familiar geraram uma população de idosos, desfalcando a mão de obra ativa. Você sabia disso? Já ouviu falar, né? E Europa, especialmente Itália, tem muitos idosos, está faltando jovens. Enquanto isso, imigrantes árabes e africanos, grande parte de religião islâmica, vão tomando conta da região com altos índices de fertilidade. O que isso quer dizer? O tempo dirá, né? O tempo dirá. Meu Deus do céu.
Encenação da Paixão de Cristo. Já está programado em Colatina o evento de teatralização da Paixão de Cristo de 2023, que ocorrerá no dia 7 de abril, sexta-feira santa, às 19 horas, no bairro Carlos Germano Naumann, antigo Córrego do Ouro. A encenação está marcada para a rua Adilson Fraga, em frente à distribuidora franciscana da Coca-Cola. A entrada é franca, mas os organizadores solicitam a doação de alimentos não perecíveis por parte de quem for assistir ao espetáculo. Então, se você for, leve 1 quilo ou mais de alimento. À frente dos trabalhos estão integrantes da paróquia Sagrada Família da Diocese de Colatina. Problemas respiratórios. Com a chegada do outono, ou seja, mudança de estação que aconteceu no dia 20 de março, muitos colatinenses já sentiram alguma diferença em seu corpo. Observam-se casos de gripes, resfriados, alergias, entre outros problemas que afetam as vias respiratórias, prejudicando a vida de muitas pessoas. Amigos e amigas, vamos agora a momentos de informações sobre atualidades. São anúncios que servem para qualquer momento da nossa vida, por isso eu falo atualidades. Por exemplo, eu tenho aqui uma catequese que eu coletei no canal do professor e escritor Felipe Aquino. Conceitos morais do Antigo Testamento permanecem ainda. Tem pessoas que pensam que o Antigo Testamento já foi. Não, ele é uma prefiguração do Novo. O professor e escritor Felipe Aquino disse que Jesus valorizou tremendamente o Antigo Testamento, referindo-se, por exemplo, ao Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 19. Houve uma heresia chamada marcionismo, do herege gnóstico Marcião, que queria que a igreja abandonasse o Antigo Testamento, ficando somente com o Novo. A igreja, no entanto, não aceitou a proposta. O Antigo Testamento possui conceitos morais, judiciais, litúrgicos e cerimoniais. Toda a parte litúrgica, cerimonial e judicial era para aquele tempo, a fim de preparar o povo para a chegada de Jesus. No entanto, os conceitos morais continuam valendo, pois os 10 mandamentos, por exemplo, e toda a beleza dos salmos vieram do Antigo Testamento, além de tantos ensinamentos profundos dos provérbios, livros sapienciais, profetas. Em Mateus capítulo 5, versículos de 17 a 19, Jesus deixa bem claro que veio dar pleno cumprimento ao Antigo Testamento. Ou seja, ele não é só o redentor da humanidade, mas é também o legislador. Ele veio como Deus. Por isso diz: vocês falam isso, mas eu vos digo. Mostrando a soberania divina dele como legislador, ele é o novo Moisés. Jesus é o novo Moisés. Moisés, por exemplo, recebeu a lei no Monte Horebe, e Cristo renova essa lei no Monte das Bem-aventuranças, agora com o poder divino. No contexto da época de Moisés, 3.000 anos atrás, ou seja, 1.200 anos antes de Cristo, imperava a violência e a vingança. Contexto daquele povo, daquela época, daquela cultura. Então, o que Deus fez com a lei do Antigo Testamento? Ele vai retirando do povo essas coisas erradas. Ele entra naquela realidade e vai transformando gradativamente essa situação, até chegar ao Sermão da Montanha, onde Jesus diz que acabou o olho por olho, dente por dente. Acabou o ódio aos inimigos. Ele prega para que as pessoas amem os inimigos, orem pelos seus perseguidores. É importante, então, meditar
a palavra de Deus com fé. Não é a palavra do homem que o tempo apaga, mas a palavra de Deus, que tem poder, que realiza o que ela significa. Quando a pessoa toma posse na fé da palavra, da verdade religiosa que está na palavra de Deus, ela age na sua vida. Tem que acreditar e viver o que diz a palavra. Boa essa reflexão, né? Essa catequese. Agora temos aqui sobre homem e animal. Vocês querem saber também alguma coisa sobre isso? Homem e animal é uma palestra de Dom Adair, bispo da Igreja Católica Apostólica Romana, Dom Adair José Guimarães. Dom Adair é de Formosa, estado de Goiás. Então ele tem essa palestra aqui interessante. Cristo experimentou a morte. Deus encarnou na nossa miséria, na nossa história, diz ele. Deus veio morar conosco, 1 João, versículos do 1 ao 14. Armou sua tenda entre nós. A tenda é o corpo. Nós estamos dentro de uma tenda. Essa tenda pode ser fragilizada. Tem uma mente. E o espírito age na nossa inteligência, no nosso sistema nervoso, na nossa mente. Daí que nós somos diferentes dos outros animais. O animal não tem consciência, não tem liberdade, não tem vontade, ele tem apenas reflexos e os condicionamentos próprios de uma espécie que lhe permitem viver, avançar, fugir dos perigos, etc. O animal tem reflexos biológicos, o ser humano tem inteligência, vontade, liberdade. E por quê? Porque isso vem de Deus. É um atributo também de Deus. O João de Barro, há 100 mil anos, faz a casa dele do mesmo jeito. Já o ser humano cria, pois tem inteligência, vontade, liberdade. Os animais não têm noção moral, nós temos. Se a vaca cria um bezerro, ela fica com ele, e ele cresce e vira boi, ele vai cruzar com a mãe. Sabia disso? Qual é o filho que teria coragem de namorar com a mãe? Ou a filha que teria coragem de namorar com o pai? Ninguém. O ser humano já nasce com a lex naturae, a lei natural de Deus no coração. Os 10 mandamentos já estão dentro de todo mundo. A gente vai aprimorando o conhecimento dessa lei, pois o ser humano é movido por atos morais. Temos uma moralidade, uma ética. Os animais não têm isso. O leão sabe que de manhã precisa levantar e correr atrás da presa, senão morre de fome. E a presa também sabe que tem que levantar de manhã e correr para não morrer. Nós também temos as nossas crueldades para sobreviver. Nós fomos treinados para comer proteína animal e a gente come os animais, se alimenta de carne. O apóstolo São Paulo diz: para mim a vida é Cristo e morrer é lucro. A gente tem que acabar com essa bobagem de medo da morte. Temos que lidar bem com isso. Há 30 anos, disse Dom Adair, fiz meu testamento de morte e todo ano o renovo. Tenho as orações da missa, os cantos escolhidos, já tenho roupa separada para vestir o defunto e já ganhei o caixão. Ao receber a notícia da morte de alguém que a gente ama, a gente ora, entrega para Deus. A igreja coloca 7 dias para o tempo de oração, de sofrimento, e depois a vida segue. Toda vez que celebramos a Santa Missa, é uma preparação para o nosso encontro com Deus. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. Isto está no prefácio da oração dos defuntos. Não voltaremos mais a outras vidas terrestres, pois o homem deve morrer uma única vez
e vem juízo particular, conforme a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Na ressurreição, Deus unirá a vida incorruptível, que é o espírito, ao nosso corpo transformado, unindo-o novamente à nossa alma. Cristo ressuscitou com seu próprio corpo, mas não voltou a uma vida terrestre. Nosso Senhor ficou glorificado. Como Ele é Deus, tinha o poder de voltar ao seu espectro de visibilidade para os apóstolos. Ele teve essa ressurreição extraordinária. Então, são algumas palavras do bispo Dom Adair José Guimarães. Parabéns. Ele falou isso no YouTube, canal Cardeal Newman, dia 3 de março de 2023. Agora tem aqui também uma palavra do pastor Rodrigo Mocelin, no dia 2 de março de 2023. Ele falou sobre feministas e o repúdio ao homem. Olha o que ele disse: a Escritura declara que homem e mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia descreve que ambos são iguais em valor e condição diante do Senhor, mas diferentes em funções, habilidades e predisposições. A Bíblia não diz que um é mais inclinado para o mal do que o outro. As diferenças de funções apenas levam esses pecados a se manifestarem de um modo diferente. Se um homem pode usar sua força para fazer o que quer com uma mulher pode usar a sua doçura, a sua docilidade para fazer o que quer com um homem. Nenhum homem conseguiu destruir Sansão, por exemplo. Foi uma mulher que conseguiu, Dalila. Há uma campanha feminista sistemática para fazer dos homens vilões, palhaços. Quais as consequências de todo esse repúdio aos homens e de toda a narrativa em que nos tentam enfiar goela abaixo para que acreditemos que as mulheres são melhores e os homens não prestam? Vejam as consequências. A sociedade, as famílias e os casamentos estão arrasados, estão desabando. A força e a liderança masculina, se enaltecidas e lapidadas, são uma bênção na sociedade. O resultado de toda a batalha entre homem e mulher é que nenhum tem saído vencedor. Parabéns ao pastor Rodrigo Mocelin por essa palestra muito boa. Eu ouvi e estou passando alguma coisa para vocês. Agora temos aqui também do professor Felipe Aquino outras reflexões. Vamos lá, porque é importante. É importante a gente ouvir o que os estudiosos nos transmitem. Sentir o amor de Deus. Deus é amor. Como experimentar o amor de Deus? Primeiramente, é preciso olhar para dentro de nós e ver a beleza com que Deus nos criou. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, dando-nos inteligência, liberdade, vontade, consciência, memória, o que não concedeu aos animais. Em segundo lugar, devemos olhar para fora de nós, ver a beleza do céu, das estrelas, das matas, dos peixes, dos animais, dos alimentos. Tudo Deus fez para nós. Isto é o amor de Deus. É importante pensar, meditar sobre isso e louvar a Deus. Outra reflexão é sobre o fato de Jesus Cristo, nosso Senhor, ter descido do céu para nos salvar. Passou pela paixão e morte cruel a fim de nos livrar do inferno. Não há amor maior do que este em prol do ser humano. Depois que Deus se fez homem, o Verbo se fez carne. Ninguém mais tem o direito de duvidar do amor de Deus. Agora, como defender a igreja da teologia da libertação e a nova era, a nova ordem mundial, e salvar a civilização do paganismo, que está entrando com força no mundo? A orientação é rezar, trabalhar e sofrer pela igreja, como Jesus fez. Jesus, muitos apóstolos fizeram, muitos santos. Jesus fez isso
E isso vai ajudar a igreja a ser santa, a livrar-se das heresias. Vamos rezar então? Sempre orando diariamente. Eu rezo meu texto diariamente. Sobre os anjos, a Bíblia está repleta de citações sobre os anjos. Quem não acredita em anjos não tem fé na Bíblia Sagrada, pois ela cita mais de 300 vezes sobre os anjos, esses seres espirituais. O anjo é uma pessoa, ou seja, tem sentimentos, inteligência e liberdade. Mas jamais um anjo de Deus perderá uma batalha contra um anjo caído, o demônio. Sabia disso? Pois é. Sobre almas, no purgatório ou no céu estão apenas as almas dos seres humanos que para lá foram. Essas almas não possuem nenhum dos sentidos, então não tem como sentir as dores que os vivos na terra sentem. No entanto, quando Cristo voltar na ressurreição dos corpos, que vão se unir às suas almas, aí sim a pessoa estará na sua integralidade. Ela será corpo e alma, inclusive com todos os sentidos. O fogo que queima no inferno ou no purgatório é alegórico. Não é o fogo como nós temos na terra, mas é o sofrimento da alma que é puro espírito. Agora vamos falar sobre morte cerebral. A igreja, em princípio, considera que a pessoa diagnosticada com morte cerebral já morreu. Então, pela lógica, não se deve ministrar para ela a unção dos enfermos, pois todo o sacramento só deve ser concedido a pessoas vivas. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo.